Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje eu venho conversar com vocês sobre livros que foram proibidos, censurados. Eu já fiz uns 4 vídeos sobre esse assunto, eu vou deixar aqui nos cards para vocês darem uma olhada. E quem já me acompanha sabe que nesses vídeos eu faço assim uma classificação, uma categorização, né, das razões, da motivação da proibição. Então, na minha classificação são 3 os motivos. Porque o livro, ele afronta a moral da igreja, religião melhor dizendo, ou seja, ele vai contra os princípios de alguma religião e causa um frisson, uma proibição, ele agride os religiosos. A outra categoria é uma crítica ao Estado, né? A maior parte das vezes é um Estado totalitário, mas nem sempre. Às vezes a crítica é uma falha do Estado, como no caso de Os Miseráveis. E a outra razão é uma afronta à moral e aos bons costumes, ou seja, a sociedade não tolera que o autor critique alguns costumes, trate de questões que são uma afronta às regras de conduta, como é o caso de Madame Bovary. Então, dessa vez, as 3 obras que eu vou apresentar, é óbvio, elas se encaixam nessas categorias. Vou começar falando de Doutor Zhivago, do Boris Pasternak. Ora, aqui a gente está numa situação da Rússia, começa com Rússia, depois, né, União Soviética. Aqui é a história do Zhivago, um garoto, começa com ele garoto, mais ou menos em 1905. E ele cresce, se torna médico e tal, e a história vai até depois da era Stalin. Então pensem que ele começa a obra num regime czarista, ainda o czar Nicolau, depois vem Primeira Guerra Mundial, aparece aqui no livro, vem a Revolução Russa, governo de Lenin, aparece aqui no livro, depois vem governo de Stalin. E por que esse livro foi proibido? Ele foi publicado na década de 50, e os americanos amaram, né? Porque é uma crítica ao regime soviético, né? E os soviéticos detestaram, proibiram. O autor ganhou o Nobel por conta desse livro e ele teve que escolher entre a pátria e o prêmio. Então ele abdicou do prêmio para continuar lá na Rússia, porque ele era investigado pela KGB e tudo mais. Tudo isso porque aqui no livro ele apresenta um personagem que não se interessa pelas razões da coletividade. Ele não se interessa pelos motivos da revolução. Ele se vê envolvido, ele é obrigado, recrutado para combater a Primeira Guerra Mundial e tudo mais, porque é médico, né? Sendo médico é uma pessoa muito útil nesses momentos, mas ele não quer se envolver. Ele, na verdade, ele está sempre em conflito, ele está interessado em tocar a própria vida e ele é impedido de tocar a própria vida por conta desses conflitos todos. E a situação da Rússia ali, ele pinta a situação de miséria, né, causada pela revolução, pela guerra. E aqui menciona a NEP, a política econômica do Lenin, né? Então o autor, ele tangencia tudo isso, só que ele não é aderente, o personagem não é aderente, porque o autor não era aderente. Então ele tem um posicionamento crítico. Os Estados Unidos amaram, né? A gente estava num período de Guerra Fria, quando isso foi publicado, e os soviéticos detestaram. Foi proibido na União Soviética por conta disso. Ele foi publicado fora da União Soviética, primeiramente. Acho que só na década de 80... que ele foi publicado na União Soviética, né? O autor foi criticado pelos soviéticos porque estava defendendo uma posição individualista e não da coletividade. Essa foi uma das críticas. Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Isso ele foi publicado, acho que na década de 20, se eu não me engano, quando a ideia do comunismo era muito forte. Por quê? Porque a União Soviética já estava engendrando uma política, a NEP, que salvou a economia soviética, ela já estava se dando bem, já tinha acontecido a Revolução Russa, a vitória comunista, e todo mundo ficou com medo do comunismo, né, no mundo todo. Depois veio o craque da Bolsa de Nova York, que botou o capitalismo a perder, todo mundo ficou em dúvida quanto ao capitalismo. Enquanto isso, a União Soviética, país forte, estava lá com a economia pulsante. Então não é por acaso que muitas obras aparecem criticando essa ideia de igualdade, essa ideia comunista, medo, medo, medo. Mas a crítica dele aqui, que não é tão óbvia, é ao consumismo também. Aqui a gente tem
o soma, o remédio que as pessoas tomam, se aborrece um pouco, toma soma para não se desestabilizar. Ele fez uma crítica, na verdade, à sociedade americana. Aqui é engraçado porque não há igualdade física, aqui tem um sistema de castas, mas é um Estado que controla, né? Esse sistema de castas controla a natalidade e as pessoas não podem sofrer, então é um controle do Estado, mas a crítica é mais ao consumo. Vocês percebem que são duas críticas ao mesmo tempo, mas ele foi proibido por conta dessa crítica ao Estado, embora a crítica dele tenha sido a sociedade americana também. Isso foi a confissão do autor. O Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago. Ora, nem preciso dizer que este livro ofendeu a moral cristã, né? Porque aqui o Saramago, ele conta uma outra história sobre Cristo. O Novo Testamento aqui, ele é pintado de uma outra forma. Então, assim, Cristo é bem mais humano, não é uma figura tão divina assim, aliás, pouco divina, né? Acometido por dúvidas, conflitos, erros e acertos, como todo mundo. José e Maria também, essa ideia de Maria Virgem, não. Maria Madalena, uma pessoa bem mais humanizada também. Mas tem a crucificação, tem o anjo que aparece da Anunciação, que aqui já não é bem anjo assim. Ele passa pelos pontos principais do Novo Testamento, só com a reinterpretação dele, que não é a versão oficial da igreja, né? Eu até disse no vídeo que eu comentei, Leituras do Mês, comentei esse livro, que ele provavelmente viu, teve acesso aos evangelhos proibidos, né? Existem evangelhos que não são autorizados pela igreja, não são oficiais, embora eles tenham sido atestados como originais, que foram descobertos, sei lá, no século XIX. Então, assim, é uma outra representação da Maria, de Cristo, de Judas e de Maria Madalena. Eu vi uns vídeos no Discovery Channel, se alguém estiver interessado, acho que é a Bíblia Proibida, alguma coisa assim, vocês acham facilmente no YouTube. E a história que ele conta aqui é muito parecida com o que contam esses vídeos sobre a Bíblia Proibida. E é claro, se a igreja não considerou aqueles evangelhos como oficiais, imagina que ia aprovar este livro aqui. Então essas são as minhas 3 obras. Se vocês conhecerem algum outro livro que tenha sido proibido por alguma dessas razões que eu citei ou por outras, não tem importância, vocês me indiquem aqui embaixo que aí eu vou procurar ler, né? Este é o 5º vídeo, eu já fiz uns 4 vídeos, eu acho que no todo eu já tratei de quase 20 livros, então, mas eu acho que tem muito mais por aí. Se vocês puderem me sugerir, eu agradeço. Muito obrigada por assistir, não se esqueçam de curtir, de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais. Que vi do mundo, Snapchat, Instagram e Facebook. Beijos e tchau, tchau.